Programa Educação Ambiental nas ondas do rádio. Notícias sempre atualizadas sobre meio ambiente e sustentabilidade, para manter a comunidade sempre bem informada. Apresentação: Gerê Alves. Apoio Cultural: Pulquem, deixa o sol trabalhar para você. Pulquem Energia Solar, qualidade garantida desde 2012. Santa Helena Mineração, Brita de Verdade. Periódica Saúde Ocupacional, transformando ambientes de trabalho em espaços seguros e saudáveis para a sua empresa e seus colaboradores. Cuidamos do presente, preservamos o futuro. Bom dia, ouvintes da Volt. Estamos iniciando agora o 41º programa Educação Ambiental nas ondas do rádio. E é um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Hoje eu tenho duas entrevistas espetaculares para mostrar para vocês. A primeira dela, eu estou aqui com a Fabiana Galera Severo, defensora pública federal, que, gente, por acaso, está em Araxá e, juntamente com o pai e a mãe dela, o pai, o Joaquim Severo, que foi meu colega na Bung, e a mãe dela, Marlene Galera, que também trabalhava na Bung Fertilizantes, aqui nos anos 2000. E a Fabiana, conheci a Fabiana há muito tempo atrás, e agora eu tive a oportunidade de estar com ela e, por que não, bater um papo sobre o tema que é Defensoria Pública e Comunidade. Fabiana, seja muito bem-vinda ao programa Educação Ambiental nas ondas do rádio, na Rádio Volt 87,9 Araxá. Bom dia, seja bem-vinda e se apresente para os ouvintes da Volt. Bom dia, antes de mais nada, o prazer é meu de estar aqui com vocês e participar desse programa. E obrigada pelo convite. Bom, eu sou Fabiana, sou defensora pública federal. Me formei em Direito na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, 97 a 2001. E desde 2000, depois eu advoguei, trabalhei no estado do Paraná. E desde 2009 eu ingressei nessa carreira pública, Defensoria Pública da União. Estou na Defensoria desde então, trabalhei em Cáceres, Mato Grosso, fronteira com a Bolívia. Depois fui para São Paulo e hoje eu estou lotada em Porto Alegre. Oh, que bacana. Sim. Já andou, hein? Sim. Muito bacana. É um prazer imenso. Vamos começar então. Você já contou um pouco da sua trajetória. O que despertou, o seu interesse tão específico por esse tema que você está trabalhando aí, que você está pesquisando sobre grandes empresas e comunidades locais? Sim, isso. Esse é o tema da minha pesquisa do doutorado, Eu estou fazendo doutorado na Faculdade de Direito da USP, onde eu também fiz o mestrado. No mestrado, 2014 a 2017, o meu tema foi o trabalho escravo contemporâneo, o trabalho escravo que acontece ao longo de cadeias produtivas, que muitas vezes as cadeias produtivas são globais, mas com a fragmentação, ao longo da cadeia produtiva, lá na ponta, existe uma situação que a gente chama de trabalho escravo contemporâneo, uma situação de trabalhadores em condições degradantes, e essa é uma violação de direitos humanos, Então esse foi o meu tema de pesquisa no mestrado, justamente porque trabalhei com isso na Defensoria Pública da União. Esse é um dos trabalhos que a gente faz na defesa de grupos sociais vulneráveis, e era um tema com o qual eu já trabalhava, E aí, por conta desse engajamento nesse tema, eu sempre defendi o direito das pessoas, o direito das comunidades locais, o direito das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Mas, por conta desse trabalho, a gente já tinha um trabalho pensando como foi a evolução, como tem sido, refletindo sobre a evolução do capitalismo global, A gente sai de uma... teve muita mudança, Muita mudança nas últimas décadas no Brasil e no mundo em relação às atividades econômicas, O mundo se globalizou.
E muitas empresas desempenham as suas atividades, que são empresas globais, transnacionais, e que desempenham as suas atividades em comunidades locais. Mas, paralelamente a isso, eu vim de uma comunidade que convive há muitas décadas com uma empresa transnacional que é Cajati. Eu sou oriunda de Cajati, né? Cajati, que fica no Vale do Ribeira, para quem não conhece, aqui no estado de Minas Gerais. Cajati fica no Vale do Ribeira, na região sul do Vale do Ribeira. É uma região de muita preservação ambiental da Mata Atlântica, é uma região riquíssima na fauna, na flora e nos minerais. E por conta dos minerais teve esse atrativo. Então a gente tem em Cajati, desde a década de 40, uma empresa transnacional, né, uma mineradora, que vai se mudando, né, muda quem é o dono da empresa muda, a empresa muda, né, compra, vende, etc. As ações e aquela coisa toda. Isso, aquela coisa toda. Mas que é uma empresa que, na parte de fertilizantes, é a mesma empresa que a gente tem aqui em Araxá também. Por conta disso, eu me propus, no meu trabalho de pesquisa acadêmica, que não tem a ver com o meu trabalho na defensoria, né? Eu não trabalho com isso na defensoria, mas na pesquisa acadêmica, eu me interessei em fazer uma investigação, uma pesquisa empírica, inclusive, para conhecer melhor a realidade dessas duas comunidades. Então, estou fazendo uma pesquisa de campo, conversando com pessoas, né? Já conversei, na verdade, com pessoas tanto de Cajati quanto de Araxá, para conhecer essa relação entre a comunidade local e uma grande empresa no seu território, né? Para conhecer como que o direito opera, né? Como que o direito opera no dia a dia. Isso fora de situações de enfim, né? A gente sabe que às vezes tem situação de algum desastre, conflitos, mas estou falando assim preventivamente. O direito é eficiente? As normas jurídicas, que normas são eficientes, né? Para quê? Para preservar os direitos das pessoas dessa comunidade. Bacana. Até a próxima pergunta, você já fez um recorte geográfico, mais ou menos, de onde você está fazendo, né, a pesquisa e por quê. Cajati, um lugar que eu tenho uma saudade imensa, que eu fui muitas vezes lá, uns 4 anos seguidos. Eu ficava na casa de hóspede da Bung na época, e era uma delícia. E eu era atendido assim de um jeito que eu falo, não é possível. Ô povo bom, gente. Lembro demais de Cajati. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que você avalia essa efetividade dessas normas jurídicas nesse contexto? Olha, eu tenho a impressão, e aí falando assim, eu tenho aqui 25 anos de advocacia, né? Dos quais os últimos 15 foram na Defensoria Pública, 16 na verdade, na Defensoria Pública, mas é um trabalho de advogado, né? Então minha carreira sempre foi operando o direito. E eu tenho a impressão assim de que muitas vezes a gente tem um direito que está declarado na lei, né? Que está previsto, que existiu uma disputa política por direitos, né? E que finalmente esse direito foi declarado na lei, mas que nem sempre ele é um direito que tem efetividade, que ele muitas vezes ele não é nem conhecido, né, da população. Então, na minha percepção, o direito precisa ser mobilizado, né, para que as pessoas tenham condições enfim, de efetivar os direitos em seu favor. E quando a gente fala em relação a uma atividade econômica, e principalmente uma atividade econômica com grande poder econômico, como é uma empresa, né,
uma empresa global, uma empresa transnacional, por exemplo, a gente está falando de a gente chama de assimetria de poder, né? Assim, você tem um poder econômico muito maior do que o poder das pessoas de um lugar, principalmente quando é um lugar menor, enfim, né? Então, como que minha preocupação e o foco assim das minhas reflexões é pensar como que o direito pode ser operado, né, a favor das pessoas, das comunidades, né, quando elas estão nessa relação. E principalmente como que as comunidades podem superar eventualmente alguma condição de dependência que ela possa ter, né? Então, assim, a empresa com certeza traz recursos, né, para o lugar, traz recursos, ela tira recursos e tem as suas regras, né? Traz recursos. E esses recursos, idealmente, né, eles precisariam ser investidos para que a comunidade não dependa, né, dessa atividade econômica, porque, afinal de contas, uma atividade econômica pode deixar de existir. Isso, né? ela tem vida útil, vamos dizer, né? Muitas vezes. Eu acho que o que você está falando aí da defensoria pública é mais ou menos equilibrar esse jogo, né? Porque muitas vezes é uma empresa muito grande, muito poderosa, e o pessoal que está ali é muito simples. E a defensoria chega para dar uma justiça, é a balança, né? Não sei se eu estou... Sim, as instituições dos sistemas de justiça, na verdade, elas servem para isso, para fazer justamente tentar trazer uma compensação, né, na defesa da população, na defesa da sociedade, das pessoas. Uma pergunta para quem não é do ramo, né, da área. As normas existentes, na sua opinião, são suficientes ou o problema está mais na aplicação delas? Vamos dizer assim, o que tem aí para ajudar ou para ser usado é suficiente? Falta? Ou o que tem é possível se a gente colocar em prática, se vocês colocarem em prática? Olha, as normas de direito, digamos assim, do direito declarado, elas são muito boas no Brasil, né? A gente tem direitos trabalhistas, tem direitos ambientais, existem muitos direitos que já estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, mas muitas vezes esses direitos não são aplicados e às vezes não são nem reconhecidos. Eu tenho a impressão, assim como eu falei da superação da dependência das comunidades locais em relação à atividade econômica, né? É interessante a diversificação, o desenvolvimento social, o desenvolvimento daquela economia local, né? Para não ficar numa situação de dependência. Da mesma forma, eu também vejo a mobilização do direito. Eu acho que é necessário ter instituições, absolutamente necessário ter instituições públicas que funcionem, instituições do sistema de justiça também, mas eu acho essencial que as próprias pessoas conheçam seus direitos, exijam seus direitos e se engajem para reivindicar e para cobrar os seus direitos, seja perante a atividade econômica, seja perante o poder público. Eu acho que a participação, a mobilização das pessoas pelos seus próprios direitos é o que faz diferença. Quando isso acontece, perfeito, né? Quando isso acontece, é um potencial de efetividade de direito muito maior. Eu não estou falando para jogar nas costas das pessoas, sim, né? O trabalho que deve ser feito por outros agentes sociais, né? O poder público tem suas obrigações, o setor privado tem suas obrigações, mas a participação das pessoas, né? Estando atento, vigilante e mobilizando também o direito, faz com que toda essa engrenagem funcione. Bacana demais. Eu estou lembrando aqui
algumas pessoas, né? Eu fiz o mestrado em educação e, na época, eu fiz com a Sandra Afonso de Castro, que é uma advogada aqui de Araxá, e era professora no Cefet, de português. E a Sandra, ela conversa de direito nesse nível. Você termina e fala assim, gente, muito bacana isso. A gente sabe, a gente sente que está conversando com alguém que domina o assunto. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Qual que é o impacto, no caso dessas comunidades, né, quando ela tem essas grandes empresas ali? Qual o impacto dessas grandes empresas nessas comunidades quando você olha nesse nível aí? Olha, depende muito, depende de cada caso, né? Não é... Pode... Tá, vamos pensar o seguinte, não sei se é mais trabalho que eu ia falar, não. Aumenta, por exemplo, a necessidade de ter, vai ter mais trabalho devido a isso. Vou te dar um exemplo. Tem uma comunidade de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, aí chega uma empresa transnacional que vai gerar não sei quantos mil empregos, né? E aí? Então, é difícil falar abstratamente, sim, tá? Porque realmente a gente tem que analisar cada caso, cada situação de forma mais concreta. Tá. Mas uma empresa muito grande, com um contingente de pessoas e com uma produção muito grande, proporcionalmente ao que comporta aquele lugar, pode ter danos, pode ter impactos, pode ter danos socioambientais, né? Então, esse cálculo, do ponto de vista concreto, ele precisa ser avaliado pela comunidade, né? Então, qual vai ser efetivamente, qual vai ser a produção, como que vai se dar essa produção e e se aquele lugar vai comportar, né? Então, por exemplo, uma cidade muito pequena, pode ser que ela não comporte, do ponto de vista ambiental, um contingente muito grande de pessoas. Chegando. Isso, não, claro, é claro que sempre vai ter um discurso de geração de emprego. Uhum. Agora, até mesmo o discurso de geração do emprego, esse emprego vai ser local ou vai ser um emprego temporário de fora que depois vai embora? Eu vou te dar um exemplo que está acontecendo, né, sem citar nomes. A geração de Araxá é gratificante a quantidade de emprego aqui hoje. Se for no Cine da prefeitura hoje, tem 1.000 vagas direto. 1.000 vagas em tudo, comércio, empresas, tudo, todas as áreas. E como a mineração aqui, né, ela está aumentando, né, por exemplo, barragem que está sendo feito, hoje chama estrutura de disposição de rejeito, que agora chama EDR, né? Estrutura de disposição de rejeito, depois dos acidentes ambientais aqui, mudaram, né, a denominação, precisa de mão de obra e não tem essa mão de obra. O que essa empresa está fazendo? Ela está dando cursos em diversas escolas, cursos técnicos gratuitos para... A hora que ela precisar daquela pessoa, com aquela formação, ela seja da cidade de Araxá, para não ter que buscar gente fora. Aqui não é pequenininho, mas é um exemplo que imagina num lugar pequeno, né, o tanto que isso é importante. E isso é um exemplo essencial, assim, para esclarecer o que eu estava tentando elaborar aqui, né? Que, claro, a atividade econômica, ela vai precisar de uma mão de obra técnica especializada, por exemplo. E é comum que, principalmente em lugares pequenos, a empresa fale, olha, mas esse serviço técnico especializado eu não tenho no lugar. E aí, sob essa justificativa, traz pessoas de fora e o emprego não fica no lugar, fica para pessoas de fora. Agora, o grande diferencial do que eu estava falando sobre a superação da condição de dependência é que essa atividade econômica também sirva para
elevar a mobilidade laboral e, consequentemente, a mobilidade social da comunidade local. Então, quer dizer, tudo depende de como a atividade econômica vai ser desempenhada, né? E isso faz parte até da política, da mentalidade dos negócios daquela empresa. Que se for uma empresa para vir trazer só a mão de obra de fora, depois levar tudo para fora e não deixar nenhuma elevação desse conhecimento, né, para a própria comunidade local, aí realmente foi só uma extração sem uma contrapartida. Desculpe a palavra, não atendeu. Não atendeu. Pode ter atendido no momento. Eu lembro, na época que o Joaquim estava aqui e a Marlene, e a gente foi instalada a fábrica de aço sulfúrico em 2000. O item que a gente mais trabalhou com a comunidade é o seguinte: 10% da mão de obra vem de fora. Anotem aí, falava mais ou menos isso. De 10% a 15%, porque não tinha jeito, né? É nível já superior e pessoas com experiência naquela área. O restante vai ser daqui. E realmente na época foi um espetáculo. A Jacopoire, que é uma empresa europeia, lá não lembro o país, gerou muito emprego na construção e depois foi a maioria de Araxá desses empregos, e depois na fábrica, que não eram tantos, mas também grande parte foram pessoas da cidade. É o que faz Araxá, eu sou suspeito, né? Eu sou louco isso aqui, é o que faz Araxá. A gente está numa situação que eu acho muito bacana, sabe? Nessa questão de formação, de geração de emprego, de vagas de emprego. Então, está funcionando muito bem. Podia ser melhor? Claro, tudo pode ser melhor, mas a gente tem que tirar o chapéu que tem. E ficar vigilante nesse ponto, se manter vigilante, né, é interessante, porque mesmo essa mão de obra, né, quando, por hipótese, ela acontece só pela migração de trabalhadores de fora, de um contingente de trabalhadores de fora, né, sendo possível a contratação local, tem uma outra situação que pode acontecer, né, e que tem relação com o que eu estudei no mestrado, que é a exploração de trabalho em condições de escravidão contemporânea, condições degradantes, porque às vezes você não contrata mão de obra local aqui, porque a mão de obra local aqui tem conhecimento, vai fazer as exigências de condições de trabalho, né, com segurança, com saúde, no meio ambiente de trabalho, ao passo que um contingente vindo de fora, de imigração, pode não ter a mesma possibilidade, viabilidade de fazer uma denúncia. Eu estou dizendo assim, empresas terceirizadas, quarteirizadas, às vezes as condições ficam de muito isolamento, e aí também é um problema, ao longo dessas cadeias produtivas, a gente acaba tendo, eventualmente, até mão de obra escrava, quando a gente não engaja com a comunidade local. Perfeito. Eu vou fazer umas poucas perguntas para a gente terminar, e se tiver alguma que você fala assim, você pula, tá? Olha só, há casos, você deve conhecer, porque você está há 25 anos na área e 16 Sim. de defensoria pública. Tem casos que as próprias empresas têm contribuído positivamente para essas comunidades dentro do que a lei determina. Eu vou te falar, eu dar o exemplo, quando a gente fala assim, eu tenho um caso aqui que está acontecendo agora. A empresa está implantando um programa que não é exigência legal, que não é condicionante, e ela está investindo nele, está gastando. E não é só para aparecer, não, para dar resultado nas comunidades onde ela trabalha, né? Ela tem aqui em Araxá e mais outras cidades do entorno, e está fazendo, eu vou falar, um programa de educação ambiental. Eu vou montar, igual a Arafértil fez em 91. Quando ela montou o programa de educação ambiental em 90, não era condicionante. Então, além disso, você tem alguns... Não, eu estou interessada justamente em conhecer essas práticas. Sim. Na verdade, você e os
as pessoas que acompanham o programa, Sim. né, que tenham conhecimento dessas práticas, eu acho que é interessante. O que eu estou te contando é a Bem Brasil, que é uma indústria de alimentos, né, que produz aquela batata pré-assada, e eles têm unidade em Araxá, Perdizes, e Perdizes está próximo de Pedrinópolis e Santa Juliana. E eles estão fazendo, eles já têm uma atividade ambiental lá, tem uma núcleo ambiental Santa Clara, que é NASC. Esse local tem um centro de educação ambiental que eles levam os meninos para conhecer. E esse ano isso já existe, né? Já é uma atividade da empresa. Pega todas as crianças de 7ª série de todas essas cidades e levam lá. E esse ano, além disso, uma empresa vai fazer a formação socioambiental continuada dos educadores, para esse trabalho de levar as crianças lá. Não fique só nisso. Foi lá, acabou. Vai ter continuidade na escola, processo que nós conversamos. A coisa tomar corpo, vulto, e essas crianças daqui 4, 5 anos são formadas, elas passaram por um processo e entendem o que é. Vamos dizer, eu vivo preocupado com a sustentabilidade, eu vivo preocupado com a proteção ambiental, eu sei por que eu não posso fazer isso, ou não devo fazer isso. É por isso. Porque muitas vezes a pessoa está num lugar, esse lugar está sujo, e não está em problema nenhum, está sujo, o que tem? Aí quando ela entende o que a sujeira traz, né? O que aquilo, o quanto que a vida dela não é boa por causa daquilo, ela muda. E a gente só faz essa mudança acontecer quando a gente consegue fazer com que essas pessoas entendam. Eu sei o que esse cara está fazendo aqui, falando para mim separar o lixo reciclado do não reciclado. Eu amarro isso aqui na boca aqui na porta, vai tudo embora. Para que eu vou separar isso? Para onde que isso vai? Isso vai para um aterro. Esse aterro tem uma vida útil. Quanto menos lixo for para o aterro, mais tempo o aterro dura. E esse outro reciclado? Tem famílias que vivem disso. O seu vizinho lá trabalha lá na associação que faz coleta. Você entendeu? Então é uma tomada de consciência, né, do senso de coletividade mesmo. Isso. Né? Quer dizer, não é só a gente se vê como um indivíduo numa sociedade e como se fosse totalmente desvinculado dos outros, né, membros da sociedade ou da empresa. A gente precisa tirar uma ideia que eu acho que foi incutida na nossa cabeça, né, em relação às empresas especificamente, que o objetivo da empresa é só gerar lucro para os seus acionistas. Isso foi uma ideia, é uma ideia já foi difundida numa época, né, nos anos 70, uma determinada doutrina aí. A empresa, ela não se confunde com o interesse individual dos acionistas, né? O interesse meramente financeiro, individual dos acionistas, de gerar um lucro a qualquer custo. A empresa é uma pessoa física com interesses próprios. E esse interesse próprio da empresa, ele vai muito além dessa questão estritamente financeira. O interesse da pessoa jurídica da empresa, de uma forma duradoura, ele está necessariamente imbricado com o interesse da sociedade, da comunidade onde ela atua. Isso, inclusive, está previsto na nossa lei, na lei das SAs, desde 1976. Né? Existe uma obrigação do acionista controlador de entender o interesse social da comunidade onde ela atua. E isso é do interesse da empresa. Se a gente separar, porque eventualmente não é o mesmo interesse, ou da empresa, que é um interesse muito maior, ou do interesse estritamente ali do lucro. Então a gente às vezes olha para a empresa vendo de fora, né, como membro da sociedade, e pensa, não, aquela empresa ali não me interessa o que ela está fazendo, né?
ela só existe para gerar o lucro. Não, interessa sim, interessa o que ela está fazendo aqui para a comunidade, né? Porque ela está operando aqui e é o interesse de todos nós, enquanto sociedade, que ela atenda ao interesse coletivo, né? E que a sociedade também se engaje conhecendo e atendendo aos interesses coletivos. Muito bacana. Que é isso, né, gente? Ouvintes da Volt, tá entendendo? Você tá entendendo por que essa menina tá aqui hoje? Muito obrigado, adorei. Eu que agradeço. Deixa eu só contar outra coisa para você, que eu tenho que puxar a sardinha para a lata do Araxá. Como nós já conversamos, Araxá... Ok, Araxá... Não tem problema. Araxá, só para você ter uma ideia, eu falei isso já, nós já conversamos isso antes do nosso bate-papo. Araxá é privilegiado desse ponto, principalmente na educação ambiental, que eu trabalho, né? A gente tem, desde 90, Centro de Educação Ambiental, programas de educação ambiental nas mineradoras, desde 1990. Gente, 90, né? Quantos anos? Quase 40. 30, como é que é? 2000, 2010, 2015, 30 e tantos anos com educação ambiental pesada que eu falo assim, grande, nas escolas, na comunidade, com os professores. Hoje, nós temos 3 empresas grandes fazendo essas atividades. Tudo dentro, 2 delas atendendo condicionantes e uma delas, que eu falei agora, começou a fazer voluntariamente. E isso é muito bacana. E quando a gente que nasceu na cidade, que vive na cidade, a gente vê, eu sou de Araxá, eu saí para estudar, mas conheço, e a gente vê o que é Araxá hoje, e muita gente que vem aqui, eu acho que precisa melhorar, mas muita gente que vem aqui, igual teve a Copa do Mundo, tinha gente do mundo inteiro, as pessoas falando bem da cidade limpa, o povo acolhedor, povo educado, que eles não vão falar a palavra educado, mas assim, recebem bem as pessoas, e a gente, aí você fala assim, e o que isso tem a ver com educação? Tem a ver com educação, tem a ver com educação ambiental, tem a ver com a educação formal, tem a ver com a educação informal, tudo isso são um grupo de fatores diversos que faz a coisa acontecer, né? A cidade, Araxá é uma cidade maravilhosa, é um povo maravilhoso, é um exemplo para todos nós, né? Vocês têm um senso de coletividade enorme aqui, vocês têm um sentimento de vínculo, de pertencimento, vocês valorizam o que tem aqui na cidade, isso é essencial, né? Eu concordo e tem mesmo, eu falo muito, eu brigo, discussão boa, né? A pessoa fala assim, eu era um que falava assim, Araxá não é cidade turística não, é só mineração. Opa, já teve um tempo que era mineração mesmo, o turismo era bem devagar. Hoje, com os eventos que acontecem de todos os níveis internacionais, é muita coisa que acontece, movimenta a cidade, traz recursos para a cidade e deixa a gente feliz, né? Eu acho que a qualidade de vida está aí, mostra que é isso. Para a gente fechar, Fabiana, deixa uma mensagem aí para os ouvintes da Volt, né? Eu vou, antes de você deixar essa mensagem final, falar sobre tudo que você quiser aí, fique à vontade, te agradecer imensamente, eu adorei eu não te conhecia. Eu podia te conhecer por foto, acho que nem por foto. E eu fiquei, assim, muito feliz de você a gente ter encontrado, né? E encontrado seu pai e sua mãe, que eu fico emocionado. Que eu lembro demais os dois, a gente trabalhou 10 anos juntos, no mesmo lugar, 8 da manhã, 6 da tarde, almoçava, encontrava na hora do almoço, treinamento lá no Sulfúrico, Joaquim vamos, e lá na sala pegar um documento, pegar uma assinatura, Marlene. Então, cara, é muito bacana, muito feliz, e de ver, né, que vocês têm mais filhos? Filha única, defensora pública, federal. Eu fico assim, eu tenho uma filha de 29 anos que é psicóloga. Hoje é 16?
Tem problema. Amanhã ela vai casar. Só que o casar, ela mora em Niterói, e ela ligou para mim e falou: pai, dia 17, mas o Felipe, eu aluguei um apartamento dia 17, nós alugamos um apartamento, nós vamos começar a morar junto. O que o senhor acha? Eu falei: mora junto. Aí a minha esposa do lado falou assim: não, tem que não sei o que, papel, né? Porque quando eu casei com a minha esposa, a minha mãe ia juntar, minha mãe falou assim: nunca, vai no cartório e tudo. Eu falei para ela assim: não, você vai morar com o Felipe, daqui 1 ano, se estiver bom, vocês vão no cartório. Não me faz raiva não, fica tranquila. E eu vejo, um orgulho dos pais, eu fico muito feliz. Eu vejo, você parece mais com eles. Obrigada. Dá um recado aí pro pessoal de Araxá. Você já falou bem do Araxá, eu já arrepiei aqui um tanto de vezes. E eu falo isso. Mas o meu recado pro pessoal de Araxá, a minha mensagem nem poderia ser outra senão uma mensagem de agradecimento. Eu queria fazer um agradecimento, e é um agradecimento assim verdadeiro, de coração, que não é só pela acolhida, sabe? Não é uma acolhida uma acolhida simplesmente amistosa, é uma acolhida do povo aqui de Araxá que quer saber exatamente, quer conhecer as pessoas que vêm para cá, seja para conhecer, para fazer algum trabalho temporário, para fazer um trabalho mais duradouro, para se estabelecer aqui. Então é uma acolhida com interesse, e com interesse em melhorar as condições de vida daqui do lugar. Então é um interesse, é uma acolhida engajada. Então eu quero deixar essa mensagem, na verdade, de agradecimento, porque isso é um ensinamento para todos nós. Muito obrigado. Fabiana Galera Severo. Isso. Muito bem-vinda, muito obrigado por esse momento. Programa Educação Ambiental nas Ondas do Rádio. Notícias sempre atualizadas sobre meio ambiente e sustentabilidade, para manter a comunidade sempre bem informada. Apresentação: Gerê Alves. Apoio cultural: Pulken, deixa o sol trabalhar para você. Pulken Energia Solar, qualidade garantida desde 2012. Santa Helena Mineração, brita de verdade. Periódica Saúde Ocupacional, transformando ambientes de trabalho em espaços seguros e saudáveis para a sua empresa e seus colaboradores. Cuidamos do presente, preservamos o futuro. Dando continuidade ao programa Educação Ambiental nas Ondas do Rádio deste sábado, 26 de abril de 2025, nós estamos aqui com Lucas Machado Duarte, que vai falar um pouco para a gente sobre o trabalho em home office. Isso que é tão comum hoje em dia e que até pouco tempo não existia. Era raro uma pessoa trabalhar de casa o tempo todo, né? A maioria das pessoas tinham que estar de forma presencial em algum lugar, em algum momento do dia. E hoje, por incrível que pareça, as pessoas trabalham até para empresas fora do Brasil, de dentro de casa, o tempo todo, o ano todo, e isso é uma novidade, vamos dizer assim, que eu queria conversar com alguém que está vivendo esta atividade. Então, estou aqui com o Lucas, que vai contar para a gente quem é ele. Lucas, conta para os ouvintes da Volt a sua história. Sou Lucas Machado Duarte, sou engenheiro de software. Desde pequeno eu sempre gostei de ferramentas, quebra-cabeça, Lego, que inclusive o Lego eu brinco até hoje. Em 1992, eu estava com 7 anos, eu tive meu primeiro computador. Um computador que nem HD tinha, usava disquete grande, completamente diferente do que a gente tem hoje. E mesmo usando apenas para digitar, coisa bem simples, eu fiquei muito interessado, gostei muito. E durante a adolescência, com a popularização da internet, foi ali que eu achei meu caminho a seguir. Depois de dar um pouco de trabalho na escola, desculpa mãe, entrei na faculdade e me tornei bacharel em sistemas de informação em 2008. Enquanto eu estava na faculdade, eu trabalhei na Radix, a empresa da nossa família, por mais de 10 anos, e depois de passar por algumas empresas, hoje eu trabalho na UX, uma empresa de tecnologia financeira dos Estados Unidos.
Ô Lucas, como é que foi a sua transição do trabalho presencial para o home office? Foi algo planejado ou aconteceu de uma forma assim, ou repentina, ou você foi buscando isso com o tempo? O home office foi através de uma mudança repentina em 2016, com a morte do meu pai. Era uma empresa que trabalhava a nossa família toda ali, e a gente, cada um foi para uma parte diferente, seguiu um caminho diferente. Então a gente achou que não fazia mais sentido a gente ter um escritório grande com várias salas. Então resolvi levar essa estrutura, a nossa parte de TI, para casa. E além disso, porque assim, a maioria dos nossos atendimentos eles ocorriam sempre nas empresas dos clientes. Então a gente não tinha tanto atendimento na nossa empresa. Então foi através disso, e foi apesar desse susto, né, com a morte do meu pai, foi um passo tranquilo, não foi uma mudança grande na questão da forma de trabalho. Lucas, como você já disse no início do programa que eu sou seu tio, né, eu te acompanho desde criança de 5, 6 anos, 2 anos, 1 ano, viu você nascer, e eu vi essa transição quando o seu pai faleceu. Você foi trabalhar com uma coisa, a Lina trabalhar com outra, e você sempre, entre aspas, era home office. Você fazia muita coisa em casa e periodicamente você ia nas empresas que você prestava serviço. Então essa mudança para você, eu acho que ela não foi tão forte em relação a outras pessoas que passou por isso, tá? Agora, quais são as vantagens, na sua opinião, de trabalhar em casa o tempo integral? Quer dizer, hoje você não vai nos Estados Unidos, na empresa que você trabalha, é tudo por aqui, né? Quais são as vantagens disso para você? Um grande ponto é a flexibilidade, que a gente consegue trabalhar de qualquer lugar do planeta hoje, com diferentes horários, e as empresas que são a favor do trabalho remoto, elas conseguem lidar muito bem com isso. Já trabalhei com membros da nossa equipe que estavam em fuso horário de menos 4 horas, enquanto alguns membros aqui da nossa equipe do Brasil estavam saindo para almoçar meio-dia, eles estavam acordando às 8 horas da manhã nos Estados Unidos. Então isso é um fator bem interessante. Outro fator que vê muito assim, que é excelente, é a economia de tempo, que é algo para mim que eu falo que é indiscutível. Imagina que a gente gaste aí 30 minutos para ir e voltar para uma empresa 2 vezes ao dia. Isso aí resulta em 2 horas, é um tempo muito considerável no nosso dia. Então, em grandes centros, esse tempo chega a mais que dobrar. Então, se tivesse esse tempo para investir em você mesmo, na sua carreira diariamente, faria muita diferença na sua vida. Então, por isso que eu considero que é algo que é indiscutível. E além disso, quando você está trabalhando na sua casa, é um ambiente mais tranquilo, às vezes tem mais silêncio, você está perto da sua família, mesmo que não esteja interagindo ali o tempo todo, mas você está numa energia boa ali, é a sua casa. Você está perto dos seus cachorros, gatos, que é uma realidade de muita gente, e esse ambiente ajuda muito no nosso bem-estar, que isso influencia totalmente na nossa produtividade, que é, para mim, a gente vê isso, temos muitos amigos aí na nossa área que, trabalhando de home office, conseguem render muito mais do que trabalhando no escritório ali, no meio de todo mundo, de forma presencial. Eu, Lucas, hoje eu posso dizer que eu trabalho de forma híbrida, e eu vou falar para você, eu nunca pensei que eu ia gostar tanto de trabalhar em casa, em home office, e o tanto que rende. Tá? Primeira coisa que para mim mudou, eu não importo de passar de hora, não. Eu não importo. Eu começo às 8, tem dia que você para almoçar um tempo maior, e tem dia que você para às 6, tem dia que você para às 8. Eu não importo com isso. O importante é que o tempo que eu estou trabalhando, eu estou afim. Sabe? Eu estou ligado, eu tô produzindo. Então, é uma delícia. E você falou uma coisa que é um incômodo, entre aspas, é que eu levantava às 6h30 da manhã e chegava no emprego 8. Então era 1h30 para ir e 1h30 para voltar. Era 3 horas por dia.
Hoje eu não tenho esse desperdício de tempo. Tá? Exatamente, é perder tempo e mostra outra coisa. A produtividade é exatamente nisso. Tem dia que a gente acorda e rende muito. Então a gente já está naquele embalo ali, nossa, consegue fazer tudo em um dia. E às vezes acordou, não estou tão produtivo hoje, tem interrupção. Então ali, dessa forma, você vê, hoje eu posso ficar até mais tarde, porque está rendendo muito bem. Pronto, você vai entregar o que foi combinado até antes do prazo. Agora tem dia que não está bem, você consegue sair mais cedo, conversa com o chefe, tranquilo. O negócio, você combinou o X, cumpriu aquilo ali, acabou sem problemas. Perfeito. E, Lucas, a gente está falando tão bem de home office, né, que a pessoa pode falar assim, então não tem erro. Não, peraí, tem desafios, né? Eu acredito que tem alguns desafios. Por exemplo, para você, o que mais te incomoda ou dificulta esse dia a dia no home office? Certo, um desafio que as pessoas ligam muito ao home office, mas virou um desafio em qualquer atividade, é a distração. Então a gente tem que tomar cuidado. Uma coisa que causa muita distração hoje é o celular e os aplicativos de comunicação, porque nem é questão só de o celular com o YouTube mandando notificação, essas coisas, não. É questão mesmo de, até você, na empresa que você trabalha, muita gente te procurando, às vezes você precisa ter a habilidade ali, desenvolver a concentração e tentar manter o foco, que essa é a maior dificuldade para muita gente hoje. Então, porque é mensagem, é e-mail, reunião, ligação inesperada, e que acaba gerando um atraso nas atividades. E você fica com aquele sentimento ruim que não conseguiu cumprir o que foi planejado. E, além disso, a troca de contexto na atividade atrapalha muito a produtividade. Estou trabalhando em um projeto agora, aí tem uma interrupção, atende, ajuda um parceiro ali no trabalho, depois tem que voltar ali, já perdeu a concentração, esquece onde que estava. Então, leva um tempo para isso. Só um detalhe, e para evitar isso, né, vamos dizer assim, esses itens, como é que se organiza sua rotina diária para manter essa produtividade trabalhando em casa? Isso realmente é importante, a palavra rotina. A gente tem que correr atrás de ter horários, tentar entrar no mesmo horário, tentar encerrar no mesmo horário. Por exemplo, horário de almoço, às vezes tem alguma reunião, mas que não fique algo tão aleatório. Cada dia almoçar em um horário. É bom também tentar fazer alguma atividade, que for uma caminhada, alguma coisa, porque o home office, geralmente voltado para tecnologia, atividade mental, mas é estressante, a gente fica cansado, parece que meio que fisicamente também. Então a gente tem que correr atrás de essa rotina. Então definir horário, comer em horários certos, definir, fazer pausas também, porque não é porque está na frente do computador que tem que ficar 4 horas sentado na cadeira direto resolvendo coisas. Então pausas também são necessárias para ajudar nessa produtividade. Eu vou aproveitar que você está falando isso, que eu também, como eu disse, eu tô híbrido, né? Então eu tenho que agradecer imensamente a empresa que eu trabalho, com as pessoas que eu trabalho, que é o Cláudio Castro, ele fica em Belo Horizonte, a Verônica fica em Araxá, na casa dela, e eu na minha. E a gente tem atividade, essa semana tem 2 atividades fora, tá? Mas nós temos uma planilha de atividades. Essa planilha de atividades, ela é semanal. Até sexta-feira tem tudo que você tem que fazer, relatório que você tem que fazer, mobilização que você tem que fazer, visita que você tem que fazer em algum lugar. Então tudo isso, essa rotina, ela tem que ser, como você disse, né? A gente tem que saber levantar e saber o que eu tenho que fazer hoje. Eu já levanto, eu sempre assim, eu levanto e eu sei o que vai acontecer naquele dia no meu trabalho. Eu já durmo sabendo disso e deixo tudo pronto para amanhã. Se eu tiver um compromisso 1h, 10:50 eu estou no lugar onde o compromisso é. Se ele for fora de casa. Se ele for no computador, se for uma reunião no Teams ou no Google Meet, 10 minutos, 15 minutos antes eu entro. Pode perguntar quem trabalha comigo. Todo mundo, quando entra, eu já estou lá. Porque eu não aceito atrasar. Porque, eu estou em casa fazendo isso. Então,
E não tem, de verdade, não tem muita coisa que me incomoda, não. Mas essa questão também que cansa. A gente tem que saber dosar isso, porque senão termina o dia e você fala, gente... Exatamente. Né? A gente está muito cansado. Cansa, e para ajudar nessa rotina, igual uma coisa que ajuda, assim, vamos manter o trabalho, a qualidade, é a comunicação. Se acontecer um problema com a internet, chama ali pelo WhatsApp, tô com um problema na internet, não vou poder participar dessa reunião. Mas esse é o funcionamento mesmo do home office. Lucas, mesmo sendo home office, né, você está trabalhando de casa, mas se você tem que organizar a sua rotina diária para manter a produtividade, trabalhando o tempo todo de casa. Como é que é isso, Lucas? Acho que é bem importante a gente ter nessa rotina os horários certinhos, horário de levantar, horário de começar as suas atividades ali, o horário de almoço também, algumas pausas, bem importante a gente fazer, não é porque está sentado na frente do computador, vai ficar 4 horas sentado direto na cadeira, que isso faz mal. Então, exatamente essa palavra, a rotina saudável faz diferença. Então é bom também fazer uma atividade física, que for uma caminhada, ver a rua, não é para ficar trancado em um quarto o tempo todo não, que isso também faz mal. Sim, e essa rotina, né, vai da organização, do planejamento das atividades, porque facilita muito o seu dia a dia, né, e as atividades que vão acontecer durante todo o tempo. Muito bom e bem explicado. Outra coisa, eu trabalhei 36 anos, ainda trabalho em convívio com os colegas. Somente numa empresa eu fiquei 30 anos. Agora tem 4 que eu estou em outra empresa que é híbrido, meu trabalho. Mas essa falta desse convívio presencial com os colegas de trabalho. Eu sei que você, como já falou aí pra gente, você trabalhou com a família, era todo mundo numa casa, tudo, mas todo dia encontrava. Depois você prestou serviço em diversas empresas. Então, esse convívio, como é que a gente lida com isso? Como é que você lida com isso? Hoje você é full time, né? Home office, de casa, seus colegas estão no mundo inteiro. E aí? É uma questão preocupante no home office, que a gente tem que aprender a lidar mesmo, porque a gente está sozinho numa sala, mas como que a gente consegue fazer isso? Uma coisa que aproxima mais a gente de estar mais como se estivesse próximo realmente da pessoa, a câmera ligada ali, que a gente vê a pessoa. Acontece coisas no home office às vezes inesperadas, por exemplo, tá ali conversando, chega sua filha, então, e isso traz uma leveza, traz aquela coisa assim, mais realmente, algo mais real, não fica aquela coisa muito tecnológica, fria. Então, e mesmo assim, sendo home office, a gente tem muitas oportunidades. Por exemplo, participei de um evento em São Paulo, que o meu parceiro de trabalho, Roberto, a gente encontrou ali nesse evento, foi a primeira vez que a gente encontrou mesmo ali, olho no olho. Foi muito bom, conheci ele, a gente saiu para tomar um café junto, conhecer a pessoa ali, mas não mudou nada em questão do que eu via, do que eu tinha no dia a dia com ele. A gente sempre conversou, trocava ideia mesmo, construiu uma amizade. A diferença é que a gente encontrou ao vivo ali. Então, a gente tem que pensar nisso, tentar manter o contato mais real possível com as pessoas, assim, algo menos frio. Então, liga a câmera, fazer atividades em dupla, eu acho que isso ajuda muito, tanto para compartilhar o conhecimento, quanto para ficar algo mais íntimo mesmo ali. Lucas, isso é tão, eu acho que é tão normal, que hoje você tem tanto amigo nas redes sociais, amigo mesmo do Facebook, que mora em outras cidades, que você não vai ver nunca, muitas vezes, ou talvez você vai num show e combina, encontram lá, alguma coisa assim, ou você vai na cidade fazer um trabalho, um congresso dele, eu moro aí perto, vamos encontrar e tal. Então, isso já é natural hoje, né?
Hoje é muita amizade dessa forma. Então no trabalho eu acho que não tem dúvida que não é problema. Exatamente, isso ajuda muito realmente para a gente aprender muita coisa nova, aprender sobre outras culturas. Igual, a gente tem alguns membros da equipe aqui que estão no Brasil, outros nos Estados Unidos. Então, o fuso horário é diferente, a cultura é diferente, igual meu antigo chefe, ele chama Brian Beaton. Eu conversava com ele, tinha dia que ele me mostrava, Lucas, olha a situação como é que tá aqui hoje. Neve até na altura da janela. 3 meses de neve. A gente no Brasil não vê isso. Então é algo interessante, a gente aprende muito como funciona muita coisa na cultura deles. E tudo pode parecer que não é nada, mas isso ajuda a gente a desenvolver um pensamento crítico, a gente aprender o que é bom e descartar o que é ruim. Então ajuda muito na nossa formação, é importante. Outra coisa, a gente quando fala, estou trabalhando de forma remota, né? Quais são as ferramentas, os recursos que você considera essencial para trabalhar dessa forma? Certo, a gente precisa hoje uma internet, se puder melhor ainda de fibra, mais estável, que é algo comum, não é nada demais. Um bom computador que atenda aos requisitos da sua função. A parte de ergonomia, uma cadeira boa, mesa ali para ficar, você tem que se preocupar com a ergonomia, a cadeira reguladinho com a altura certa, com a mesa, melhor ainda com o encosto ali, um descanso para os braços. E considero muito, muito importante mesmo um headset, que é o fone com microfone de qualidade, porque no home office a comunicação é um fator muito decisivo ali. Para tudo na vida a comunicação é importante, mas para o home office, você tá ali isolado, faz muita diferença. Então a gente usa muito o headset para isso. Talvez um fone que não tem uma qualidade boa, você não entende o que a pessoa fala, talvez não, é difícil você falar assim, não entendi, toda hora tá falando isso, você fala, gente... Exatamente, né? Uma coisa que acontece muito, algumas pessoas gostam muito de usar foninho que é a bateria, né, Bluetooth, então acaba a bateria no meio da reunião, tem que ir lá pegar um outro, então é tudo coisa que a gente tem que considerar. Quando a gente fala de recursos também, né, nós já falamos isso, mas vamos repetir, eu acho que de todos esses equipamentos, toda essa estrutura é fundamental, e um planejamento, né, do dia, da sua atividade do dia, o que eu vou fazer hoje? Você já acorda, você já senta nessa cadeira de qualidade, com material de qualidade, o que eu tenho que fazer primeiro hoje? Já está tudo ali, facilita muito para você terminar o dia e cumprir os objetivos que você tem que cumprir naquele dia. Outra coisa, você trabalha numa empresa americana, né? Como é que é o suporte? Tem algum tipo de suporte específico para quem trabalha de casa? Porque, olha só, eu estou dizendo o seguinte, seu chefe está lá, o dono da sua empresa está lá, você tem uns colegas aqui no Brasil, você tem colegas de outros países, mas tem algum suporte que essa empresa dá para vocês que trabalham de casa? Sim, a gente, por exemplo, quando entra na empresa, a primeira coisa, a gente ganha um crédito de R$ 1.500 para investir na ergonomia, que é importante. Eles sabem disso, a gente ficar ali na cadeira, então eles se preocupam que a gente tenha uma cadeira de qualidade. Eles enviam a máquina para a gente. E a máquina é enviada? Isso. Tá. Eles fornecem e as empresas que não fornecem te dão o crédito para que você compre uma que atenda às necessidades. E a gente tem o suporte, por exemplo, nesse sentido mais humano. A gente tem reuniões com os chefes aí, pelo menos uma reunião, só você e seu chefe, a cada 15 dias, para um feedback ali que é mais voltado não para o trabalho, mas como você está se sentindo, essas coisas, porque se você está se sentindo bem, você vai produzir mais, é importante. Então, o seu chefe às vezes, como é home office, ele não vai te ver ali pessoalmente, mas ele tem essa responsabilidade de preocupar com o seu bem-estar.
Isso é fantástico e fundamental, né? Porque o cara não é contato físico, mas ele sabe que o Lucas existe, que o Lucas mora no Brasil e que trabalha para ele. E aí, Lucas, eu tenho que conversar com você. Isso é muito bacana e é 2 vezes por mês. Eu acho que da minha opinião, que não sou da área, é uma quantidade ótima. Não precisa mais do que isso também não. Exatamente. Né? Porque senão vai ficando, não de novo, mas um papinho de 1 hora, meia hora, que seja. Home office, tá? Você acha que esse modelo, olha só, a gente tinha tem o funcionário presencial, ainda tem, o tempo todo, né? E é normal, claro que tem, você vai na área produtiva da empresa e ele está lá, na produção, dependendo. Você tem hoje o funcionário híbrido, que vai na empresa 1 vez, 2 vezes por semana, ou mais ou menos, e tem aquele que é full time em casa, home office, só fica em casa. O que você acha que o futuro, como é que vai ser isso? Vai aumentar? Vai ser mais híbrido? Não sei, é a sua opinião. Eu acredito muito no home office, que ele veio para ficar. Prova disso é que quando aconteceu a pandemia, funcionou muito bem. E mesmo que algumas empresas grandes aí da área de tecnologia tenham recuado nesse sentido, levando para o modelo híbrido, e algumas grandes empresas aí levaram até para 100% no escritório mesmo, eu acredito que o home office veio para ficar e a tendência é que ele aumente mesmo, porque ele dá muitas oportunidades, as gerações mais novas já crescem nesse meio e muitas pessoas, por exemplo, da minha área de tecnologia, não abrem mão do home office. Pode receber uma oferta de uma grande empresa que tenha nome, que às vezes até pode pagar mais, mas o cara não vai abrir mão do conforto dele, porque não envolve tudo aquilo ali que a gente falou, questão, nossa, às vezes você tem que ir para uma capital, porque um exemplo, a Google, o lugar mais perto de Araxá seria a Google de Belo Horizonte. Dependendo do lugar que você morar em Belo Horizonte, você vai gastar 1 hora no trânsito, só no período da manhã, mais 1 hora no trânsito no período da tarde. Ou mais. Exatamente, então acaba que não compensa. Então, ainda vai ter uma guerra sobre esse assunto, mas eu acho que no final das contas o home office vai se mostrar muito presente, até porque a tecnologia caminha para isso. A gente fala sobre inteligência artificial, nuvem, tudo está onde? Ninguém nem sabe onde está e nem quer saber onde está. O que importa é o quê? Que funciona, isso. Tem qualidade. Que te atenda, né? Exatamente. Sabe um outro detalhe? Eu acho que o home office ele dá uma oportunidade única. Por exemplo, o Lucas trabalha numa empresa americana. Para você trabalhar para eles lá, muito difícil. Né? Primeiro, green card. Né? Segundo, tem que ir, tem custo. Terceiro, será que compensa para eles buscar você aqui no Brasil para lá? Tem todas essas questões. E você aqui atende eles quietinho, você quietinho aqui, eles quietinho lá. E tem muita gente que fala assim, dá o emprego é porque paga mais barato. Não, vocês têm que. Eu acho que as pessoas têm que prestar atenção na coisa. Um cara que ganha $20 mil lá, ele ganha R$120 mil. É isso? R$6 o dólar, vamos falar isso, mais ou menos. Né? Se ele ganha 5 aqui, $5 mil, ele ganha 30 mil, que é um salário no Brasil hoje de um gerente. Sim. E olha lá, né? Um supervisor aí de empresa ganha 10, 12. Então, cara, se ele ganhar $5 mil aqui, que é isso? Ele está muito bem remunerado. Ele está ganhando o que o cara de lá que ganha 20 mil. Comparando as moedas, o custo de vida e etc. Bem que o custo de vida aqui está caro, mas tudo bem. Então, sabe, eu acho que essa oportunidade é fantástica. Né? Eu tenho, além de você, que eu tenho a Gabriela, minha filha, que está trabalhando dessa forma. Cara, que é isso? Virou outra pessoa. O crescimento da pessoa. Exatamente. A gente consegue, com
trabalho remoto, oportunidades que a gente nunca teve. Então tem que entender isso. Nossa, imagina, eu quero trabalhar numa grande empresa. Às vezes você pode trabalhar através de home office. Agora, se depender de acontecer uma contratação e te levar para os Estados Unidos, isso pode nunca acontecer. É muito difícil. Muito difícil. Impactou sua vida pessoal? Houve melhorias? Qual dificuldade? O home office, trabalhar de home office igual você está trabalhando. Quantos anos você está trabalhando já dessa forma, full time? Está contando os dedos. 8? Cara, estão 8, 9 anos já. Desde a saída, que a gente tem as atividades da Radix, que eu já considero. Então, e trabalhando para outras empresas, contratar de outras empresas, foi desde a pandemia. Mas assim, eu acho que impactou muito, melhorou muito a minha qualidade de vida. Ficar mais tranquilo, não tem aquele estresse diário, porque o estresse não é somente a sua função. O ambiente que você trabalha, né? Às vezes muito barulho, tem gente que fica mais incomodado com barulho, e a gente vê que realmente às vezes a gente passa no presencial por coisas desnecessárias que a gente não precisaria passar. O home office está aí para mostrar isso pra gente. Então eu acho que melhorou muito a questão de qualidade de vida, eu estar mais próximo da família, dos meus gatos, meus cachorros, minha filha. Então, nossa, eu não tenho nada a reclamar do home office. Me deu muitas oportunidades, conheci pessoas excelentes profissionais que me inspiraram, que me ajudaram a crescer também, coisa que, dependendo se eu tivesse em alguma empresa de forma presencial, não teria oportunidade de conhecer essas pessoas. E para quem está começando que eu falo o seguinte, está terminando um curso agora, pode ser na área de tecnologia de informação, sistemas de informação, pode ser em outra área, porque o home office tem para toda a área, ou que já começou no home office, ou está doido para começar, o que você falaria para ele? Quais as dicas que você daria para ele, tá? Para dizer assim, não, é por aqui, ó. Conta pra gente aí. Certo. Vamos começar com a comunicação. Ela tem que ser clara, objetiva. Comunicação em qualquer área vai ser algo de destaque para o profissional. Se ele não conseguir se comunicar, ele não consegue crescer, ele não consegue executar a função dele. O inglês hoje, muito importante. O inglês me deu essa oportunidade de trabalhar para uma empresa. Se você não tem inglês, você não estava. Exatamente, impossível. E o inglês, ele vai ser aprimorado com o tempo. A gente estuda, igual eu estudei inglês na adolescência, me ajudou demais, mas você está ali no dia a dia, todo dia falando inglês o tempo todo, nossa, é uma evolução grande em pouco tempo. E o inglês do dia a dia não é também aquele inglês que a gente vê nas escolas. Quando a gente está só falando ali, e na parte profissional também, tem uma certa diferença. Então, é importante essa questão do inglês, não só o inglês, mas o conhecimento. Tem que entender que o conhecimento é uma busca contínua, o aprendizado contínuo. Hoje a gente tem tanta ferramenta grátis como o YouTube, nossa, tudo que a gente quer aprender tem ali, como usar uma ferramenta, como editar um vídeo, como programar em tal linguagem. Então a gente tem muito recurso hoje de graça. O que a gente precisa? De boa vontade, de correr atrás. Então isso aí é bem importante. Deixa eu falar para você antes de te agradecer e de você despedir com os ouvintes da Volt. Olha, já por coincidência hoje, pela terceira vez, eu assisti um pequeno vídeo de um professor no Instagram, aqueles vídeos de 2 minutos, sei lá, e ele comentou o seguinte, e eu lembrei de eu dou aula até hoje, mas eu lembrei dos tempos da aula presencial. Ele disse que uma aluna, lá em São Paulo, ele dava aula no curso
na matéria de ecoturismo, e uma aluna americana na turma chegou para ele no final da aula e falou: professor, eu posso conversar com você? Ele falou: posso, pode sim. Ele falou até o nome dela, Tânia. Ele falou assim: professor, aqui na sala parece um mercado. Ela falou: um mercado persa. É gente vendendo doce, brigadeiro, lenço, é gente convidando e vendendo ingresso para festa, isso aqui na sala. E eu estudava nos Estados Unidos e estou estudando aqui como eu estudava lá. Quando eu não estou dentro da sala de aula, eu estou na biblioteca. Eu fico na biblioteca o dia inteiro. E eu nunca vi nenhum deles, nenhum da minha turma aqui na biblioteca, né? E aí ele falou para ela assim: olha, aqui no Brasil é assim, né? A gente entende que aquele que está vendendo trufa, aquele que está vendendo lenço, aquele que está vendendo ingresso para a festa, ele está buscando o ganha-pão dele para estar estudando ali. Mas, né, para você que está... Aí eu vou lembrar dos meus alunos do curso de engenharia ambiental, uma turma minha, que eu lembro direitinho, um deles, eu sei até quem foi, mas não interessa aqui o nome, ele falou assim: Gerê, oi, ele falou assim: o que você acha? Essa turma que está aqui, tinha 32 pessoas na sala no dia, quantos daqui que realmente vão ser engenheiros ambientais? Eu falei: todos vão ser engenheiros ambientais, vão receber um diploma que dá vocês são formados em engenharia ambiental. Agora, você quer saber quantos vão trabalhar, vai ser contratado para ser engenheiro ambiental numa empresa? Ele falou: Eu falei: vocês não vão gostar, eu talvez nem podia falar isso, talvez nem podia estar falando isso aqui agora, mas eu falei pelo assim, 3, 4 de 32. Ele olhou assim, meio, não olhou assustado não, ele falou: por que você acha que é isso? Eu falei: porque aqui deve ter 3, 4, 5 que já trabalham em empresas que contratam engenheiros ambientais. Facilita, ele já está lá dentro. E ele já deve estar trabalhando numa área muito próxima. Ele trabalha na gerência de meio ambiente, ele trabalha assistente ambiental, etc. Os outros não trabalham em empresas que vai contratar um engenheiro ambiental, alguns nem estão trabalhando ainda, né? Muitos não fizeram estágio do jeito que precisa, fez de um mês mais ou menos, porque ele não pode sair do emprego dele para fazer estágio. Então, a chance deles serem contratados por uma empresa para ser engenheiro ambiental é muito pequena. E mais um detalhe: será que eles esforçaram o máximo? Você vai falar para mim assim: mas eu não tenho hora para estudar, eu trabalho o dia inteiro. Quando você fez o vestibular, você sabia que ia ser assim. Então você tem que fazer, você tem que organizar, você tem que planejar. Pô, eu vou lá no trabalho, eu tiver meia hora, 1 hora, eu vou ler o texto. O professor coloca o material no site da faculdade. No site? Isso. Coloca lá no site. As aulas estão lá. Está uma apresentação hoje no Canva, está lá em PDF, um texto, está lá 2 artigos sobre o tema antes da aula. Isso está lá, tem 15 dias, a aula vai ser daqui 15 dias. Quantos alunos leram aquilo? 5%. Se leu, dos 32, se leu. Então, o que nós estamos falando aqui, o cara não é só home office não, o cara para trabalhar hoje, ele precisa dedicar mais quando ele está estudando, ele tem que pegar a coisa, gente. É igual o povo antigo falava, tem que pegar o boi pelo chifre. Senão, né, você quer trabalhar no home office e o inglês seu, como é que é? Pode urgente para o inglês. Senão, né? Então, Lucas, eu até te convidei aqui hoje, né? Porque eu acho que, e eu estou muito feliz porque além de você, a minha filha também está trabalhando dessa forma e está adorando. Eu queria trazer isso para os ouvintes da Volt, porque muitos aí têm filhos estudando, vai fazer o quê? O home office é um mercado de trabalho que está aí. São portas, tem empregos que aparecem dessa forma, só que a pessoa precisa estar preparada para ele. Exatamente. Então, a primeira coisa, inglês. Segunda coisa,
tem que conhecer o que ele formou, o que ele estudou. E terceiro, ele tem que saber trabalhar com tecnologia. Ele tem que usar um computador, abrir um link de uma reunião, ou no Teams, ou no Google Meet. Ele tem que saber o básico, o bem com qualidade, o básico desse Word da vida aí, e etc. E o Lucas já falou aqui, no YouTube tem tudo. Se o cara quiser, ele aprende o Power BI, ele aprende tudo lá de graça. Só que é o seguinte, ele tem que querer. Porque não é só falar assim, eu vou aprender. É igual ir na academia, né? Eu vou lá pagar e vou. Você vai 2 dias e para de ir. Você tem que pegar e fazer a coisa acontecer. Lucas, adorei, viu? Eu queria que você deixasse um recado final para os ouvintes da Volt, tá? E a gente agradecer imensamente esse momento que nós tivemos aqui hoje. Tigerê, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo programa. É uma fonte de grande conhecimento aí sobre diversas áreas, estou acompanhando, vem crescendo bem. Quero agradecer também aos professores e educadores que são importantíssimos para a nossa formação. Vamos lembrar de sempre respeitar a ciência, o conhecimento técnico. E para finalizar, quero deixar um abraço especial para a nossa família, Larissa, Alice, Elaine, Eliane, os amigos e os ouvintes da Rádio Volt, nossa rádio do rock, da música boa. Valeu! Programa Educação Ambiental nas ondas do rádio. Notícias sempre atualizadas sobre meio ambiente e sustentabilidade, para manter a comunidade sempre bem informada. Apresentação: Gerê Alves. Apoio cultural: Pulken, deixa o sol trabalhar para você. Pulken Energia Solar, qualidade garantida desde 2012. Santa Helena Mineração, brita de verdade. Periódica Saúde Ocupacional, transformando ambientes de trabalho em espaços seguros e saudáveis para a sua empresa e seus colaboradores. Cuidamos do presente, preservamos o futuro.